Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa segunda-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo 15 e 16, que nos dizem assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. O tema é preciso padecer pelo nome de Jesus. Lembrando sempre que estamos estudando a lição de número 12, que traz por título A Coragem do Apóstolo Paulo diante da morte. É interessante essa afirmação que o Senhor fala com Ananias: é preciso padecer, eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer. Para o próprio Ananias, aquela situação ali, aquele momento, o ter que ir ao encontro de Paulo, a figura que Paulo representava naquela hora, naquele momento, para os crentes de uma forma geral, para os cristãos, né? E nesse caso, Ananias. Para Ananias aquilo ali era um padecer. Para Ananias aquilo ali era algo que, se ele pudesse escolher, ele não faria, ele não iria, porque aquilo significava para ele grande sofrimento. Ele soube a quantidade de pessoas que Paulo prejudicou. Ele soube da quantidade de pessoas que foram feridas, perseguidas e até mortas por responsabilidade de Paulo, pelo que Paulo estava fazendo. E o que o Senhor fala para ele em relação a Paulo, aquilo também se aplicou a ele. E não foi diferente na vida do apóstolo, como bem nós sabemos, né? Estudamos isso até esse momento, nesse trimestre. O apóstolo passou por diversas situações. Só que aqui existe um equívoco no entendimento de algumas pessoas. Isso aqui não é que o Senhor estaria castigando Paulo. O sofrimento que viria sobre a vida de Paulo dentro do ministério diante do Senhor Jesus não era um castigo pelo que ele fez antes de aceitar o Senhor Jesus. Era uma necessidade. O padecer que o Senhor está falando em relação à vida de Paulo era uma necessidade e continua sendo uma necessidade. Eu ou você sermos prejudicados, sofrermos algum prejuízo, seja ele de que ordem for, seja ele financeiro, seja ele na saúde, seja ele em qualquer condição, inclusive a morte, se isso significar que vidas serão salvas, se isso significar que o Evangelho vai chegar em algumas vidas, é preciso padecer sim pelo Evangelho de Jesus. É preciso padecer sim por causa das almas que necessitam de salvação. Cada alma deste planeta, cada uma das pessoas que vivem hoje, são extremamente preciosas para o Senhor. A conta aqui é simples, irmãos. Nós já estamos garantidos e seguros na presença do nosso Deus. Nós já sabemos em quem nós estamos crendo. Nós já o conhecemos, já vivemos em seu reino e já gozamos das suas promessas. Em contrapartida, existem milhares de pessoas, mundo afora, que não o conhecem. Não sabem quem ele é. Não sabem de verdade quem o nosso Deus é. Até conhecem o Jesus histórico. Até conhecem aquele moço que veio da Galileia, um senhor pobre, um rapaz pobre, né, vamos colocar assim. Um rapaz pobre, um rapaz que não era de uma família nobre, embora tivesse a linhagem de um rei, mas a sua família era uma família humilde. Conhecem a sua mensagem, conhecem os seus ensinamentos, o seu humanismo, conhecem o Jesus histórico, mas o Jesus Deus, para conhecê-lo,
é necessário aceitá-lo. É necessário encontrar-se com ele de verdade, como o apóstolo encontrou. Hoje, dentro de nossas igrejas, existem muitas pessoas. Eu arrisco dizer que a maioria das pessoas conhecem apenas o Jesus que a religião apresenta. Não conhecem o Jesus verdadeiro, o Jesus Deus. O Jesus que é pessoal, o Jesus que vem estar conosco na pessoa do Espírito Santo. O Jesus que nos conduz diante de Deus. Não apenas o Jesus cantado nas canções, o Jesus aplaudido nos cultos. Não apenas isso, mas o Jesus pessoal. O Jesus que o apóstolo passou a conhecer a partir daquele momento. Nós vimos aqui, irmãos, nesse trimestre, que após o apóstolo receber o evangelho, ele se retirou. Ele foi para lugares onde as pessoas não conheciam. Para lá, cerca de 3 anos, mais ou menos, meditasse sobre o que estava acontecendo. Que informação nova era essa que ele ainda não havia encontrado na Bíblia? E então ele foi reler a Bíblia, a palavra de Deus, o Velho Testamento. Ele foi reler todo o Velho Testamento. E, para surpresa dele, em cada texto, em cada situação, em cada momento do Velho Testamento, ele encontrou com o Senhor Jesus. E voltou de lá, desses 3 anos de exílio, voltou de lá transformado. Voltou de lá uma outra pessoa. Nós vimos aqui que a primeira coisa que ele fez foi ir ao encontro do apóstolo Pedro e conversar com ele. Passou 15 dias junto de Pedro e passou com ele ali. O vídeo está aqui no comentário de uma das lições. Se você ainda não viu, acesse lá e você vai encontrar. Isso é importante. O padecer aqui não é castigo. O padecer aqui não é prova. O padecer aqui, às vezes, é uma necessidade. A gente vai analisar a vida do apóstolo, ele abriu mão de ter família. Primeiro, ele abre mão do convívio com seus pais, com seus irmãos, nem são citados. E depois, ele abre mão também de ter uma esposa. E, consequentemente, ter filhos. Ele abre mão disso para se entregar inteiramente ao Evangelho. Isso é um padecer. A forma como ele vivia de cidade em cidade, embora ele fosse um construtor de tendas, mas você consegue imaginar o quão desconfortável é isso? Você viajar de cidade em cidade e você não ter uma garantia que você será bem recebido, como ele não foi várias vezes. Que você não será acolhido, como aconteceu com ele várias vezes. Em outras vezes foi extremamente amado, extremamente bem recebido, acolhido. Quando ia embora, as pessoas pediam para ele ficar. Veja o texto da leitura bíblica em classe. Como insistiram para que ele ficasse ali, não vá para Jerusalém. Mas o padecer às vezes é necessário. Porque o que está em jogo aqui, a contraproposta é, para ficarmos em segurança, para não padecermos, significa que muitas vidas vão se perder. Então sim, às vezes o padecer é preciso, é necessário que o Espírito Santo esteja conosco nessa caminhada. Assim como esteve com o apóstolo Paulo, assim como esteve com Ananias naquela situação, como esteve com cada um dos apóstolos, que o Espírito Santo esteja conosco nesse momento em que nós estamos caminhando. O apóstolo já descansou. O apóstolo já está hoje guardado na presença do Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele já cumpriu isso. Agora somos nós que estamos aqui. Nós é que estamos caminhando neste mundo. Nós é que somos os responsáveis por levar o Evangelho de Jesus aos corações, às vidas. E o padecer hoje está direcionado às nossas vidas. Que o Espírito Santo nos dê graça, amados. Que o Espírito Santo nos dê força, nos dê condições para de verdade cumprirmos o seu propósito. E, se necessário for, padecer sim, pelo Evangelho de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.